Oi, bom dia pessoal, bom dia Rede B, hoje é quinta-feira, dia 6 de junho de 2019. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jornal que Desperta a Informação para você. No programa de hoje vamos exibir uma reportagem especial sobre os 10 anos do voo 447 da Air France, que caiu então no Oceano Atlântico em 2009. Já você vai ter os detalhes. Adolescentes fazem rebelião na unidade socioeducativa Edson Mota, em Mangabeira. Já chegam a 10 os casos de malária confirmados aqui no estado. Todos têm ligação com o Conde. Já os detalhes. Mais uma mulher assassinada no bairro do Roja, em João Pessoa. Daqui a pouquinho os detalhes aqui no programa. E a violência não deu trégua. Um homem foi morto a tiros em Santa Rita enquanto trabalhava. E ainda, as notícias das últimas horas no Giro da Noite. Esse é o Bom Dia Rede B, despertando a informação para você. Está no ar o Bom Dia Rede B, com Bruno Ataíde. Olá, bom dia. O acidente com o voo 447 da Air France completou 10 anos. A nossa equipe conversou com alguns parentes das vítimas que revelam a indignação. Domingo, 31 de maio de 2009. 7 horas e 29 minutos da noite no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O voo 447 da Air France decolava em direção a Paris, na França. No avião, 216 passageiros e 12 tripulantes. No comando da aeronave, o capitão Marc Dubois. Além dele estavam os copilotos David Robert e Pierre-Cédric Bonin, esse o menos experiente, com apenas 807 horas de voo nesse tipo de aeronave. No momento da decolagem, estavam na cabine o capitão Dubois e o primeiro oficial Bonin. Para adquirir mais tempo de voo, Bonin era quem estava pilotando o Airbus naquele dia. O Airbus A330 deveria ter chegado à capital francesa às 11 horas e 9 minutos da manhã, do dia 1º de junho de 2009, mas isso nunca aconteceu. 3 horas e 6 minutos após a decolagem, a aeronave desapareceu dos radares. 40 minutos após a decolagem, mensagens automáticas foram enviadas pelo sistema da aeronave. Os avisos indicavam problemas elétricos e perca da pressurização da cabine. Num certo ponto da rota, o voo 447 atravessava uma tempestade. Diferentemente dos demais voos que passavam pela região, a tripulação não alterou a rota. Essa é uma prática comum de segurança para evitar o pior da tempestade. O Bonin, ele era o cara que estava com mais preocupação de entrar naquela tempestade. Isso tem gravação da Caixa Preta, ele já vinha conversando com o comandante, demonstrando essa preocupação, né, de estar indo para aquela tempestade. O avião deixou a área de cobertura do Centro de Controle Aéreo Atlântico às 10h48 da noite, horário de Brasília. A aeronave deveria reaparecer nos radares do Senegal por volta da 00h20, mas isso não aconteceu. No dia 1º de junho, a Air France confirma o desaparecimento da aeronave. Bom, a Air France lamenta informar que se encontra sem notícias do voo Air France 447, que efetuava a ligação entre Rio de Janeiro e Paris, Charles de Gaulle, com chegada prevista hoje de manhã, às 11h45 da manhã, hora local. Nos aeroportos do Rio de Janeiro e Paris, parentes buscavam por informações. No dia seguinte, a notícia. O voo 447 da Air France caiu no Oceano Atlântico. Não havia sobreviventes. Deve-se fazer uma investigação profunda sobre esse caso. É um fato que deixa a gente muito impressionado. Não é? Como uma aeronave desse porte, não é? Acontece isso. Dentre os passageiros estava o cientista político Ronald Dreyer. Ele trabalhava no Ministério de Relações Exteriores da Suíça e em missões de paz da ONU. Alexandra, namorada de Ronald, conta os últimos momentos que viveu ao lado dele antes do embarque. Eu tinha me despedido dele na noite anterior, eu sabia o horário do voo dele, e no dia seguinte eu tinha um ritual para vestir a minha filha para a escola. E eu estava vestindo ela, eu sempre ligava a televisão num desenho animado, mas era canal fechado. E nesse dia, não sei porquê, porque eu não tinha o hábito de fazer isso, eu abria no canal aberto. E aí eles cortaram o programa e anunciaram o desastre. Essa morte, essa perda pontuou muito o que eu sou, muito o que eu penso, muito do que
do que eu tinha de romântico em relação ao ser humano e que eu não tenho. Mesmo na associação, mesmo das pessoas que a gente foi conhecendo, que perderam pessoas, algumas pessoas estavam quase que foi uma satisfação ter perdido. Teve gente que correu em advogado porque estava fazendo processo de divórcio e foi lá para suspender, né? Porque tudo no final as conversas descambam em dinheiro, as companhias se importam com dinheiro, existe uma grande maldade, insensibilidade. A gente está numa época de insensibilidade, né? 154 dos 228 corpos foram resgatados do mar. Um dos primeiros foi o da Adriana, irmã do Martin. Não senti na voz dela nenhum tipo de... Assim, não estava muito animada para viajar. Normalmente ela gostava de viajar, enfim. Ela nunca teve problema com isso. Nesse dia, ela estava muito, assim, reflexiva, né? Um pouco diferente do normal. Isso me chamou muita atenção na ocasião. Realmente, a gente percebe assim que ela teve algum tipo de premonição de que alguma coisa errada poderia acontecer. Foi muito claro isso para mim. O relatório do acidente apontou como uma das causas a criação de cristais de gelo nos tubos de pitot. Ele é um instrumento que capta a pressão de fora da aeronave para fazer um cálculo ali de velocidade, altitude, enfim, todas as informações de voo que o piloto tem dentro do painel ali, o velocímetro, o altímetro. Essas informações vêm do tubo de pitot. Ele tem um orifício bem na frente, um buraquinho ali, que esse vento, né, esse ar, ele entra, e aí por diferença de pressão ali nessa tomada estática, por diferença de pressão dinâmica, enfim, uma série de parâmetros, ele manda essa informação para o altímetro, ele manda essa informação para o velocímetro. Dentro daquela tempestade, era uma coisa muito densa, com uma formação muito forte, começou a formar pequenos cristais de gelo que foi entupindo esse tubo de pitot. Entupiu esse orifício onde entra o ar não entra mais, o ar não passa mais, as informações de velocidade e altitude, elas deixam de existir para o piloto. Com gelo nos tubos, o piloto automático foi desligado. Nesse momento, estavam no comando da aeronave os primeiros oficiais David Robert e Pierre Bonin. O comandante Marc Dubois estava descansando em uma sala reservada. O piloto automático depende das informações dos tubos de pitot para poder funcionar com precisão. Como ele deixa de funcionar com precisão, ele deixa de receber a informação do jeito que tem que ser, ele desarma, né? E aí o avião passa a estar na mão dos pilotos. Aí ele praticamente começou a entrar em desespero ali, ali naquele comando. Então ele começou a querer comandar o avião de qualquer forma, mas mesmo meio que sem saber o que estava acontecendo, meio que sem saber o que ele estava fazendo ali. Tanto é que se você olha o gráfico ali, né, do que foi registrado pela caixa preta, mostra uma movimentação de comando muito brusca, sendo que não poderia ter sido feito um comando tão brusco naquela situação. Ao mesmo tempo, o comandante estava tentando manter o avião com pouca movimentação, ele estava tentando manter o avião mais reto e nivelado, mas até então o side stick do piloto e o do copiloto, eles eram independentes. Então se o piloto não mexe, mas o copiloto mexe, o avião ele vai responder a esses comandos. Então passou a ser uma briga entre o side stick do copiloto mexendo freneticamente e o side stick do piloto praticamente parado, tentando manter o voo reto e nivelado, um não sabendo o que o outro estava fazendo. Hoje, o que resta para Alexandra, Martin e outras famílias que perderam é saudade e indignação. Na hora que cai um avião, é impressionante. Cai um avião, eles têm todas as pessoas prontas para lidar com todo o mecanismo, toda a forma que a gente vai se comportar, eles já sabem antes. Eles têm aqueles famosos gestores de crise, que são essas pessoas horríveis que vão lá. Que pena, porque eu perdi uma pessoa que era envolvida em causas humanitárias, era uma pessoa que se importava, era uma pessoa que com certeza faz falta para o mundo. Esse acidente poderia ter sido evitado e de que forma? Olha, todo acidente é uma sequência de sis, né? Assim, a gente costuma dizer na aviação. Se o tubo de pitot já tivesse sido substituído por uma versão
que não tivesse esse acúmulo de cristais de gelo, se o gerenciamento na cabine tivesse sido melhor, se o piloto tivesse mais experiência. Então é uma série de Cs que cada Si desse é um elo de uma corrente, né? Então assim, o acidente poderia ter sido evitado? Todo acidente poderia ter sido evitado se você começa a pensar nele lá no começo. Mas quando ele termina num acidente, ele já está numa sequência de erros para resultar naquilo, né? E daí, por isso que entra uma investigação aeronáutica num acidente, em qualquer acidente aéreo. Queria só dar uma acrescentada nessa questão do que as pessoas acham que é perigoso voar porque vem as notícias desse tipo de acidente. Saiba justamente isso, um acidente ele não acontece do nada, não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa que é normal, e se aconteceu é porque vem uma série de coisas até isso acontecer, e os profissionais da aviação estão sempre trabalhando para que nada aconteça. Então a aviação é muito segura e não é à toa que são pouquíssimos acidentes aéreos, infelizmente alguns ainda não acontecem, mas são pouquíssimos que acontecem justamente por conta de toda essa investigação que tem aí por parte dos órgãos aeronáuticos do mundo inteiro para entender o que foi e evitar futuros. E na noite de ontem, uma rebelião na unidade socioeducativa Edson Mota, em Mangabeira, assustou os moradores do bairro. Um princípio de rebelião aconteceu ontem à noite no Centro Socioeducativo Edson Mota. A equipe da Rede B foi a primeira a chegar no local e essas imagens são de minutos após o começo do motim. Os grupos da Força Regional, Tática, além do BOP, da Rotan, do 5º Batalhão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, estiveram na instituição para controlar os jovens que quebraram os cadeados dos quartos. O início da confusão aconteceu na ala 1 da unidade, onde 21 adolescentes tentaram iniciar um conflito com os agentes socio-reeducandos da instituição. Houve um princípio de rebelião que está praticamente controlado, né? Houve a solicitação do apoio da Polícia Militar, através da presença da Fundac, e a guarnição do BOP se encontra já no interior da instituição, onde vai ser feita uma avaliação da situação e uma revista de segurança, né? Uma das mães que foram até a unidade após o tumulto falou da esperança em acreditar que o filho possa se reeducar, mesmo num ambiente tão hostil. A gente tem aquele cuidado de mãe, independente da sociedade achar que eles estão aqui, não tem jeito, a gente tem sempre que dar aquele incentivo, tem jeito sim, vai mudar sim. E é isso, eu como mãe. E a senhora acredita que ele aqui dentro, ele pode mudar? Olha, a mudança vem do querer, né? A mudança vem do querer. A instituição, o CSE está fazendo o que pode e a gente está se ajustando a algumas coisas que estavam precisando, junto com a direção, e eles fazem o que podem. Na noite de ontem, uma quadrilha especializada em praticar o crime de estelionato foi presa aqui na capital pessoense. Com eles foram apreendidos armas de fogo, relógios, documentos falsos, cartões clonados, entre outros vários objetos. Mas eles estavam dentro de um motel. Isso mesmo, eles faziam a festa e pagavam com cartão clonado, com prejuízo acima de R$20 mil, como disse o delegado titular da DR, Bruno Victor. Eles fizeram uma nova reserva no valor de R$4 mil em um motel aqui da cidade e ao adentrarem começaram a bebedeira, festa lá no motel, bebendo, ingerindo bebida alcoólica, quando foi surpreendido pela ação da Delegacia de Entorpecentes. Então, no local foi encontrada ainda uma arma de fogo, tinha uma pessoa também com tornozeleira eletrônica, já respondia pelo crime de roubo qualificado, e aí todos foram conduzidos aqui para esta delegacia especializada para a realização do flagrante. A mulher Maria Vieira dos Santos Correia, de 23 anos, foi presa ontem à tarde suspeita de agredir os próprios filhos, um com 2 e outro com 10 anos de idade. Ela era suspeita por conta do seu ex-marido, que havia separado há 15 dias. Ele instalou câmeras do circuito interno que registraram o momento das agressões. A delegada responsável pela delegacia da mulher explicou como foi feita a prisão deste caso. Hoje nós recebemos lá na delegacia de Santa Rita o pai da criança mais nova, a criança de 2 anos, que é filha do casal. Ele nos trouxe, inclusive, um CDR contendo imagens das agressões físicas que a acusada faz em relação às crianças, principalmente em relação à criança mais velha, de 10 anos, que é prima da mesma. Como a última agressão datava de ontem,
nós diligenciamos, pedi que os agentes de investigação da nossa delegacia diligenciassem no sentido de localizá-la. Ela foi localizada em casa e trazida à delegacia. Na delegacia nós efetuamos o flagrante dela, ela já foi conduzida aqui à central de flagrantes e amanhã será encaminhada à audiência de custódia na cidade de Santa Rita. E um homicídio foi registrado na última sexta-feira no bairro do Roger. Foi o segundo em menos de uma semana. Não é de hoje que os moradores do bairro do Roger reclamam da falta de segurança. Em uma semana, foram registrados 2 homicídios na localidade. Agora começou aí essa matança aí, principalmente de mulher, aqui no Roger, que é um lugar calmo. Eu sou nascido e criado aqui, isso aqui é um lugar muito calmo. E o que acontece também é que essas pessoas se envolvem com pessoas da criminalidade. No dia 26 de maio, Crelma Moreira, de 46 anos, foi morta enquanto estava em um carro de aplicativo. Já na última sexta-feira, Ingrid Gabriel de Oliveira Silva, de 25 anos, foi assassinada ao lado dessa igreja. Segundo informações da polícia, o homem a pé se aproximou da vítima e efetuou um disparo. O pessoal relata que por volta de 5h30 ela vinha caminhando na rua, a pé, e foi abordada por um indivíduo que possivelmente já estava no aguardo. É isso que a gente está coletando ainda para saber se isso realmente aconteceu, porque ela caminhava sozinha e uma pessoa já surpreendeu ela efetuando disparos. Ela veio a óbito no local. Aparentemente, a gente está aguardando a perícia ainda para ver quantos tiros foram e quais deles foram fatais. O assassinato segue sendo investigado pela Polícia Civil. E no início dessa semana, outro homicídio foi registrado, dessa vez na cidade de Santa Rita. Paula Farias. Um vigilante foi morto a tiros na noite da última segunda-feira em uma área comercial, no Alto das Populares, em Santa Rita. O crime aconteceu por volta das 18h40 na rua 22 de Maio, próximo da Escola Maria Honorina. A vítima, identificada como Carlos Alberto de Menezes, de 36 anos, trabalhava como segurança de uma farmácia, quando foi atingido com 5 disparos de arma de fogo. A dinâmica do crime ainda não está esclarecida, até porque no local impera meio que a lei do silêncio. E pela forma como o crime foi executado, nós presumimos que se trata de uma execução clara. Foram 5 disparos, sendo um na cabeça já quando a vítima estava ao solo. Segundo informações da polícia, as primeiras investigações apontam que o crime se tratou de uma execução. A perícia esclareceu que a vítima foi atingida com 2 disparos na região da cabeça, 1 tiro no braço e 2 na região das costas. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho você vai ter informações sobre os casos de malária no Conde. O número já chega a 10 e uma morte está sendo investigada. Não saia daí. Todas as terças, Rafael Leite atualiza o que de mais importante aconteceu no final e início da semana. Um telejornal dinâmico com informações claras e limpas dos nossos repórteres pelo Brasil e o mundo. Foram 17 autuações. Ele tinha apenas o direito da posse de arma. Relatou assédios que aconteceram dentro dessa unidade. Rede B News, terças, na Rede BHD. Jornalismo autêntico. Bom dia, Rede B de volta. Já são 10 o número de casos de malária confirmados aqui no estado. Todos eles têm ligação com a cidade do Conde. Ontem à tarde foi realizada uma coletiva de imprensa com a secretária de saúde do município. Desde abril, o Conde foi surpreendido por casos de malária, né? São 9 casos confirmados de moradores do Conde. Uma de uma moradora de João Pessoa, que tem casa aqui em Carapibus, então seria um caso importado, né, do Conde para João Pessoa. E temos também investigação, um óbito. Essa investigação do óbito diz respeito, em um primeiro momento, à dengue. Foi ampliada a investigação desse óbito para a malária porque ela residia na região de Carapibus, né? Então, de casos confirmados, nós temos 10 ao todo, 9 daqui e 1 de João Pessoa. A orientação então passada pela secretaria é de que se você tiver algum sintoma da doença, principalmente febre, procure então um posto de saúde para a realização dos exames. Vamos seguir o Bom Dia RDB de hoje falando sobre São João. O repórter Wesley Martins foi em uma loja de roupas aqui da capital para então procurar o look mais indicado para essa época.
Junho chegou e com isso também muito estilo, até porque o mês é conhecido aí pelas peças xadrez. Eu vim até a loja Miocha aqui em João Pessoa para mostrar as opções de peça para os homens, porque se engana quem pensa que o estilo aí é só para as mulheres. E opções é o que não faltam. E aí o primeiro look tá aqui. Claro que o xadrez não pode faltar, né? E para falar mais sobre essa tendência aí para os homens, eu tô aqui com o Márcio, ele que trabalha aqui na loja. Márcio, o xadrez realmente é uma peça que nunca sai de alta, né? Sim, mesmo fora do São João dá para ser usado um xadrez, que ele fica bem descontraído. No seu caso, a gente colocou xadrez com listras mais largas, uma calça com devoré, que ela é bem descontraída, e jogou um muller para ficar a noite toda dançando forró. O muller, no caso, é esse estilo de sapato agora que está sendo usado bastante. Isso, com abertura atrás. E ele fica bem confortável. É isso aí, muito confortável mesmo. E agora a gente vai para o segundo look para mostrar para vocês uma outra opção aí que também dá para ser usada. O segundo look já está aqui, um pouco mais básico, mas de básico, assim, pelo que a gente vê, não tem nada, né? Esse aqui é um tecido bem diferenciado, ele é de chamois, tipo camuçado. E ele é bem diferenciado e super confortável. A gente jogou aqui uma calça mais básica, neutra, para combinar com o look, e um mocassim preto, que dá o basicão, mas que nunca sai de moda também. Tá aí, né? Agora tem mais um look, o terceiro e o último, que eu também vou mostrar para vocês. E o Márcio vai falar também um pouquinho dele aqui pra gente. Vamos lá. Terceiro e último look, já tem uma peça aqui um pouco mais social, né, Márcio? Que também dá para aqueles homens mais clássicos, né? Esse aqui é um quadriculado, que ele é mais discreto, então ele fica uma peça bem social, que dá para compor com um blazer também, que ele fica bem legal. Novamente a calça, né, com um pouco de destroide, e o slip-on camuçado. Então, aí um look mais formal. Pode-se dizer até que o sapato roubou a atenção aqui do look todo, né? Um pouco. Tá, então opções é o que não falta aí para você, homem que gosta de estar na moda, gosta de estar no estilo, de ficar aí com certeza muito bonito nessa época do ano também, né, Márcio? Fala pra gente também de outras novidades que a loja também pode oferecer além desses looks. Isso, a gente tá numa campanha do Dia dos Namorados, que acima de R$ 399,90 ganha um brinde da loja, exclusivo, que pode ser boné, uma necessaire, além de várias opções de looks como camisas manga longa, moletom, calças bem diferenciados que só encontra aqui na Miocha. E na próxima semana, a equipe do Bom Dia RDB estará em Campina Grande, terra do maior São João do mundo. De lá, os nossos repórteres irão produzir reportagens especiais da época. Então fiquem ligados. O Bom Dia RDB de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem tem mais. Tchau, pessoal!